Na manhã de quarta-feira vamos falar um pouquinho sobre o turismo e também sobre a cultura da cidade de Elias Fausto, porque a Secretaria de Cultura e Turismo da cidade de Elias Fausto está transformando a cidade em referência em cultura e também em turismo. E para falar um pouquinho a respeito deste tema, nós convidamos a secretária de Cultura e Turismo, Andresa Ramos, que já está aqui em nossos estúdios. Bom dia, Andresa, seja bem-vinda. Bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos, bom dia a todo mundo que está aqui, que está assistindo a gente. É muito bom falar sobre cultura, sobre turismo, que é a minha pasta lá na Prefeitura de Elias Fausto, né? E uma alegria ter essa oportunidade de trabalhar no município e para o município. Eu sou muito grata ao meu prefeito Maurício Baroni. Andresa, só vou pedir para você se aproximar um pouquinho mais do microfone para a gente poder... Chegamos. Bom, para a gente começar esse bate-papo, vale destacar, né, que o trabalho da Secretaria de Cultura e Turismo de Elias Fausto, frente ao trabalho da Andresa, que é uma profissional com formação em diversas áreas, inclusive, Marquinhos, que tem sido fundamental na implantação de projetos culturais e turísticos na cidade. Com o apoio do prefeito Maurício Baroni, a Andresa trouxe, né, inovação e também a valorização à cultura local, criando espaços e também oportunidades para os artistas e também os produtores da região. Inclusive, Andresa, vamos falar um pouquinho sobre essa sua trajetória na Secretaria de Cultura da cidade de Elias Fausto. Porque você é formada em Química, Farmácia e também tem aí a dança e a gestão de cultura e também é turismóloga. Turismóloga provisionada. Vamos falar um pouquinho sobre essa sua trajetória com a cultura e também sobre o seu lado profissional também, né? Que tem aí a farmácia e também a química junto. Nossa, é uma coisa de louco mesmo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu fui uma criança curiosa, uma criança muito ativa, né? E então, assim, eu sempre gostei muito de história em quadrinhos, então sempre li muito e sempre fui muito voltada para a área da dança. Então, quando criança, teve a fanfarra na cidade, né? E eu participei da fanfarra e aí começou o espírito competitivo. Então, fui baliza, né? na fanfarra e por algumas vezes julgada em competições e aí veio o gosto da dança. E a curiosidade me levou à química, então eu fiz colégio técnico em química, inclusive quero mandar um abração aqui, pode? Pode, claro. Para minha amiga Fernanda Pavanda, aqui de Capivari, para Raquel Perecim, para Erenice Teixeira e para todos os novos amigos, para Karina, né? Para minha amiga Karina, para Cécio, gente, daí é muita gente, beijo para todo mundo através desses nomes que eu citei. Bom, daí depois do colégio técnico em química, eu fui para farmácia. Só que nesse meio tempo aí, junto, né? No terceiro tempo, eu estudei dança. Então eu fiz dança. Pra matar um pouquinho a saudade da baliza. Você sabe que a dança ela veio para complementar, né? Porque a gente não tinha assim profissionais que dessem suporte pra gente. Na fanfarra a gente tinha os músicos que davam suporte pros músicos. Isso bem jovem, né, na fanfarra? Eu tinha 11 anos, 11, 12 anos. Você então é natural de Elias Fausto? Eu sou natural de Elias Fausto. Elias Fausto tem da Gema. Legal. E então eu procurei a dança pra melhorar tecnicamente a baliza, né? E fui pra Indaiatuba. E a coisa foi junto, daí eu entrei na competição com dança, em grupo e tal. E quando eu vi, eu tava dando aula, tava competindo e tava fazendo farmácia. E aí foi, gente. Aí eu tive escola de dança em Elias Fausto, tive grupo lá que também nós íamos pra competição, né? E quando eu cheguei a conhecer o Maurício, ele então, né,
sabendo um pouquinho da minha trajetória, me convidou para fazer parte da equipe. E nessa época... Isso em 2017? 2017. Eu conheci o Maurício em 2016. Numa visita que ele fez para mim na farmácia, né? Para conhecer o trabalho. Porque eu tinha uma farmácia de manipulação. Fiquei 9 anos com a Manipularium em Elias Fausto. E aí eu conheci o Maurício. E ele falou assim, tá, mas... vem comigo com a cultura, porque essa trajetória aí vai ser legal pra gente. E eu falei, olha, eu não conheço nada de gestão pública. Daí ele falou assim, mas eu tenho certeza que você aprende. E eu falei, bom, então vamos lá, vamos fazer um teste, né? Uma experiência aí de alguns meses. E tô alguns meses, 7 anos nessa trajetória. Mas eu acho que se você tem uma certa experiência no seu lado profissional... né, e se muitos políticos utilizassem essa experiência de uma forma firme, né, eu acho que as coisas seriam bem diferentes do que muitos apresentam aí o resultado, não é verdade? Eu acho que a gente tem que usar as armas que tem, né? Então a farmácia, ela me deu... eu trabalhei com pesquisa e desenvolvimento de cosméticos também, né? Então, isso fez com que o farmacêutico, ele é um perfil muito flexível, né? Uhum. Porque ele mistura biológicas, exatas, um pouco de humanas, um pouco de legislação. A formação da gente está fundamentada assim. Então a busca é uma constante. E foi isso que eu fiz quando eu entrei na prefeitura. Eu fui buscando, falei, bom, eu tô aqui. Onde eu vou partir? Eu vou partir do que eu já tenho experiência. Exato. Vamos lá fazer acontecer. E daí, nesse tempo, eu fui me aperfeiçoando, né? Eu fiz gestão de cultura e fiz gestão em turismo. E por trabalhar há muito tempo, né, com o turismo, a BB Tour, então, me reconheceu como turismóloga. Legal. E é isso, é essa busca, né? E de 2017 pra cá, você teve também as suas, podemos dizer assim, suas conquistas junto ao município, porque projetos e iniciativas foram implementadas na cidade? Sim, muitas, né? Inclusive, assim, particularmente eu pensava, poxa, quando a gente conseguir, né, deixar a agroarte nessa praça inteira, eu já morro feliz. Já estou com a minha, né, com as minhas costas leves. E poxa, e de repente 1 ano depois a praça estava cheia, né, de expositores, né? Aí eu falei assim, bom, quando a gente conseguir ter grupos artísticos na cidade, ter um diálogo com os artistas, nossa, já valeu 10 anos. Né? E aí veio 2019 e a gente tinha os grupos das oficinas culturais, a gente tinha um diálogo com artistas locais e tinha o intercâmbio, que isso é importantíssimo, né? Às vezes eu escuto uns questionamentos e eu acho que é válido. Por que você traz gente de fora para tocar aqui? Porque é legal o intercâmbio, né? Inspira, a gente conversa com gente de fora, toda a área artística, né? E então, assim, aí a gente chegou num momento de ganhar, de ser contemplado nos concursos do estado, do Revelando São Paulo, do Circuito, do Tradição, e poxa, passou, né, do planejado. Inclusive, teve a implantação de 2 polos de oficinas em Elias Fausto? Isso, a gente tinha a Casa da Cultura em Elias Fausto, já antes do trabalho do Maurício, né? Mas a gente desenvolveu mais, oferecendo mais opções de oficinas, né? A gente estreitou o relacionamento com o Projeto Guri e também fundou-se um polo de cultura no distrito de Cardeal, que é a Estação Cultural de Cardeal, né? A estação estava subaproveitada e o Maurício, de cara, ele falou, olha, o que você acha da gente ter a estação como um polo de cultura?
claro que para mim, né, no meu conceito, na minha concepção, é perfeito. E então, desde 2017, a gente está lá com as oficinas culturais, a gente tem apresentações algumas vezes lá, então tá tudo bem movimentado. Isso engloba também, porque Elias Fausto tem uns locais que já possuem o seu próprio palco, né? Isso também foi um pedido do prefeito Maurício Baroni que utilizasse esses espaços, Andresa? Sim, a gente tem um palco em Cardeal, né? E foi totalmente revitalizado, inclusive no Natal passado, dezembro passado, foi bem bacana, porque o palco tem 2 camarins, então foi totalmente reformado, tinha muita infiltração, enfim, tá zero bala, né? E pra gente que é artista, o palco é um solo sagrado, né? Então não importa se você tem 5.000 artistas, 100 artistas, 150 artistas. A gente tem que ter um palco, a gente tem que ter um local de apresentação, de apropriação, de reconhecimento, de pertencimento. Então, além de Cardeal, que foi totalmente revitalizado, a gente tem agora um novo espaço, que é o Espaço Bom Caminho, né? Que recebeu o nome de uma homenagem à Dona Lia de Paula, que foi uma Elias Faustense, nascida em Campinas, morou muito tempo em Elias Fausto e ela era pianista, né? Então essa a referência, que tem um palco grande ao ar livre, né? Que inclusive dia 20 a gente já tem um sarau lá em parceria com o Cicobi, que tem muita coisa que vai ser apresentada e a gente vai usar esse espaço até por escolha dos envolvidos, né? Do Cicobi e do Caminhos do Brasil. Pois é, Andressa, a sua área é importantíssima, a área da cultura, até mesmo pelo fato de todas as cidades, né, ter sua história, né? E pelo que eu estava vendo aqui, a Casa da Memória lá em Elias Fausto, né, é um estabelecimento aí que fortalece a preservação do patrimônio, né, da cidade, né? Exatamente. A gente, inclusive, veio conversando, eu e o Jair, hoje de manhã, né? Sobre justamente isso. A valorização da história, a valorização da memória. Porque se você não tem, né, ideia do que foi que aconteceu no passado... Como surgiu tudo desde o início, né? Exatamente. Você não entende onde você está hoje e fica muito mais difícil de projetar um futuro, né? Então, a preservação da memória, por mais que seja difícil, por mais que não seja algo bombástico, é fundamental. E a gente aprende lá na escola, né? O que diferencia as civilizações, os povoados, os aglomerados, é justamente a sua história e a sua arte e cultura. Então a gente tem sim que preservar e a gente está fazendo esse trabalho aí, né? Inclusive agora direcionando uma sala na Casa de Memória para Dona Vera Toledo, que foi uma das primeiras artistas a serem reconhecidas no município de Elias Fausto e contribuiu muito com o município. Ela também foi funcionária pública, trabalhava no Fundo Social. Então tem muita história para a gente flutuar e navegar, né? Dentro, claro, da idade do município, né? Que é um município que ainda não tem nem 80 anos. Mas tudo isso é importante, né? Porque se tem uma referência, olhando na história lá atrás, o que que aconteceu de sucesso para que siga por esse caminho, né? Com certeza. Certeza absoluta. Andresa, todo município tem aquela população que gosta de fazer o seu artesanato, o seu crochê, o seu tapete, a sua bijuteria. Certo. E Elias Fausto também pensa nesse pessoal que são os artesãos? Exatamente. Na verdade, começou lá já nos primeiros meses de trabalho, né? De 2017. A gente organizou aí uma reunião com os artesãos da cidade e a ideia não era nem ter uma agroarte, era ter uma feira de artesanato quinzenal,
para dar espaço, vez e voz para essa galera do artesanato. Bom, os anos se passaram e então a gente chegou a instalar no município a Casa do Artesão, que é justamente para dar vez, voz e espaço, inclusive de venda, né? Mais um momento de venda para os artistas da área do artesanato. Então a gente tem o pessoal que faz crochê, o pessoal que faz apliques em chinelos, o pessoal que faz, na verdade, um artesão que faz cestos e jacás de bambu, que inclusive ganhou o reconhecimento estadual no Revelando São Paulo, né? E então é um espaço aí para que a gente realmente valorize e possa existir, né? É bem isso que acho que eu queria dizer. O artista, ele tem que poder existir, seja ele de que categoria for, né? E a Casa do Artesão veio fazer isso. E o reconhecimento é o auge, né, do artista, né? O reconhecimento é o auge. E todos os artistas, né, estão muito felizes. É claro que a gente tem que evoluir. Sempre, a evolução não para, né? A gente é movimento. Vivemos num planeta movimento, não dá pra viver estagnado, você para no tempo. É só dar o play e seguir, então. Você gostou dessa, né? É, boa. Já que estamos falando em reconhecimento, Marquinhos, Elias Fausto foi reconhecida nacionalmente, é isso, Andresa? Foi reconhecida nacionalmente pelo mapa do turismo, né? A inclusão no Sistema Nacional de Cultura, é isso? Exatamente, a gente foi aceito no Sistema Nacional de Cultura e também no mapa do turismo, né? E eu acho que combina muito falar de turismo e falar de cultura, porque tudo no turismo você acaba precisando do artista, né? Porque as pessoas querem de um jeito ou de outro saber o que tem, visitar, ver ou simplesmente dar uma passada pela história. Então a cultura, ela está intimamente ligada com o turismo. Hoje a rede de ensino da cidade de Elias Fausto tem aí cerca de 3 mil alunos na rede pública. E desses 3 mil alunos, a parte da cultura tem uma grande inscrição em oficinas de artes na cidade, né, Andresa? Pois é. Isso aí é uma coisa que eu sempre falo e me impressiono. Porque são 400 inscrições nos cursos de artes, nas oficinas de artes, né? Então, mais de 10% da rede pública, vamos dizer assim, né, desses dados de alunos, eles estão conosco na cultura. E o legal é que a gente tem também adultos. E esse é um ponto muito bacana, né? Porque o adulto, ele é referência para o mais velho. O exemplo arrasta, não é isso? Então, é o que eu falo. Eu acho que do que a gente tinha projetado, a gente foi muito além. Foi muito além. E acho que, vamos dizer assim, estou satisfeita com os projetos e os trabalhos, de verdade. Satisfeita, mas já com uma agenda repleta para esse mês de agosto. Podemos começar a falar principalmente do projeto da Academia de Artes que vai ter nesse mês de agosto lá em Elias Fausto? Claro, a Academia de Artes, ela não parou, né? Normalmente a gente começava aí no início do ano, dava uma pausa em julho e a gente fazia um projeto que chamava Cultura nas Férias. Esse ano, com exposições, apresentações, esse ano, né? Vamos falar lá, a gente não dá para sair da fala, mas a pandemia, ela mudou as nossas vidas e a gente hoje vive o pós-pandemia. E na cultura, no município de Elias Fausto, a gente teve esse cuidado. Muito frio, o tempo muito seco, então ao invés de levar o público para a praça durante uma semana, a gente deixou dentro do polo de cultura e foi fazendo o quê? Não parando as oficinas culturais, as produções culturais, não perdendo o ritmo, porque a gente precisa agora recuperar o ritmo, né? Então não paramos, a coisa tá andando e vai seguir até o final do ano, e quem quiser ainda
participar dos cursos de dança, de música, de teatro, é só procurar a Secretaria de Cultura, a Casa da Cultura e a Estação Cultural de Cardeal e se inscrever ainda esse mês, porque a gente vai começar no final do mês a se preparar para o encerramento. Então, tudo isso está dentro por meio de oficinas de artes cênicas também? Ou? Sim, o teatro, né? E as artes cênicas, Artes plásticas, exatamente. A gente tem o desenho, tanto em Elias Fausto quanto em Cardeal. E nas artes da cena a gente tem a música, a gente tem o teatro, a dança clássica, a dança contemporânea, passinho de flashback e a dança do ventre. São essas categorias que a gente trabalha lá em Elias e Cardeal. Amanhã vamos ter a oficina de curtas-metragens com celular. Explica um pouquinho sobre esse evento. Muito bacana essa oficina, que na verdade foi uma parceria com a CPFL, através da Lei de Incentivo à Cultura e a Brazuca Produções. Então, outro ponto de muita alegria, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu falava, gente, será que a gente vai chegar a receber, assim, um projeto, né, do PROAC ou Lei de Incentivo à Cultura? Nossa, quando chegar nesse ponto, eu peço as contas. Mentira, não vou pedir, chegamos, mas, prefeito, não vou pedir as contas, hein? E então, a gente vai ter essa oficina com essa parceria. E vão ser até 30 inscrições, né? E as crianças, adultos, vão ser divididas em grupos. E então, o professor vai ensinar a fazer um curta-metragem através do celular. Porque vocês sabem, né? A galera sabe mexer no celular, mas produção de conteúdo é um outro ponto. Então é sobre isso que a gente vai trabalhar nessa oficina amanhã. Porque a gente tem visto aí nas redes sociais cada produção de conteúdo que você fala, meu Deus do céu. E parece que dá engajamento, né? Mas é importante, né, ter uma certa... Pra você, né, Marquinhos? Uma certa ideia, né? Sim. Que mexe por um bom tempo com vídeo, era tudo no computador, né? E hoje a molecada faz cada produção no celular, que é coisa de... É muito fluido, né? Mas a gente tem que pensar aí em conteúdo e falar sobre tudo isso que a gente falou aqui, né? Sobre história, sobre a cidade, sobre as classes artísticas. Então, a ideia da oficina é ser bem descontraída, bem divertida e aprender fazendo e fazer uma coisa bacana. Sim. Andresa, pra gente finalizar o nosso bate-papo, no dia 11 e 25 de agosto, nós vamos ter participações especiais. Eu acho que é na Agroarte. A agenda tá cheia, né? Dia 6, agora, domingo, a gente vai ter também o Cine Solar, que é um projeto de cultura com sustentabilidade lá na Casa da Cultura, a partir das 18 horas, né? E vale muito a pena, uma parceria muito bacana com a CPFL. Aí a gente tem também dia 11, a Agroarte com a Orquestra de Viola de Montemor, né, do nosso amigo Ronaldo, um trabalho excepcional na viola. Vai se apresentar pra gente, vem de forma totalmente gratuita para o município, né? A brilhantar a Agroarte. Também vai ter uma galera que vai fazendo uns passinhos lá de flashback? No dia 25 vai ter o agito da galera do flashback de Indaiatuba e Elias Fausto. O pessoal até fez camiseta, tá todo mundo muito engajado. E dia 20, que é um domingo, né? Então, antes do dia 25, dia 20 a gente vai ter Caminhos do Brasil, também na Casa da Cultura. Então, nós temos 2 domingos aí de atividades na Casa da Cultura, dia 6 e dia 20. E dia 30 também um teatro sobre educação financeira, também uma parceria com o Cicobi. Bom, pra gente fechar, sexta agora tem também Agroarte, só que em um ponto diferente. Isso, é uma Agroarte especial. A gente vai estar presente, na verdade, na inauguração do campo de futebol Society. É um campo público lá no ginásio, também um trabalho muito bacana aí na área da gestão pública, do esporte, né, que deu praticamente
esse campo, ele revitalizou todo um espaço. Um trabalho muito bacana. Inclusive, é o primeiro, né? Esse Campus Society público do município. Exatamente. Bom, Andresa, queremos agradecer a sua vinda na manhã dessa quarta-feira aqui em nossos estúdios para falar um pouquinho sobre a cultura de Elias Fausto, e falamos bastante, né, Marquinhos? Pois é. Acho que tornando referência para muitos municípios, né, aqui de nossa região, né, que um município que recentemente a gente notou um certo despontamento relacionado a esse segmento aí, né, Andressa? Muito obrigada. Muito obrigada. Eu fico muito feliz. Tenho minha gratidão ao prefeito, né, o meu prefeito Maurício Baroni, a Ana Cristina também, que é uma pessoa que gosta, incentiva muito a cultura, porque na verdade, gente, eu fiz o meu trabalho, né? E sem a caneta do prefeito, nada acontece. Então, isso é importante também dizer, né? Que a escolha do prefeito e ter um prefeito que olhe para a cultura e para o turismo, para esse andamento, é extremamente importante. Ótimo dia, um abraço. Mais uma vez, obrigado, Jair, pela sua participação também aqui. E bons eventos nesse mês de agosto. Muito obrigada. Bom dia a todos. Valeu.